Fala, meus queridos, minhas queridas, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo em ordem, tudo certo? Então sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal Matemática Fácil. Eu sou Helder, mestre em matemática. Estamos postando mais um vídeo referente ao estudo de potenciação, beleza? Já gravei um vídeo anterior, se você não assistiu, olha aí na descrição do vídeo, tá? Que ele vai estar lá disponível para você assistir, beleza? Então vamos embora, vamos estudar mais matemática, show? Bom, galera, nesse vídeo a gente vai ver as propriedades das minhas potências, beleza? A gente tem que, a primeira propriedade, que é o produto de potências de mesma base, ou seja, se eu tenho uma multiplicação de potências que tem a mesma base, ó, o que é que a gente faz? É a mesma coisa de eu pegar, repetir a base e eu vou somar os meus expoentes, tá? Então eu peguei dois exemplos bem simples aqui, ó. Como é que você vai fazer? Ó? Você observa. Aqui é a base. E aqui é o expoente. Não é isso? Então, eu tenho a mesma base, né? E os expoentes são diferentes, não importa. Mas para eu poder aplicar essa propriedade, eu tenho que ter as bases iguais. Então eu vou repetir a base e eu vou somar os expoentes. Eu vou somar aqui em cima. 4 mais 3, ou seja, esse produto é a mesma coisa que 2 elevado a 7, tá? Aqui outro exemplo, ó. A base é 5 nos dois, então eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Então isso é 5 elevado a 8. Galera, essa é uma propriedade muito boa, porque você pode também fazer o inverso, tá? Eu posso separar em quantas bases eu queira. Por exemplo, digamos que agora eu quero fazer o inverso. Eu tenho um 3 elevado a 10. Eu posso separar de maneiras diferentes. Eu sei que se eu for destrinchar novamente, é 3 vezes 3 vezes 3, 10 vezes. Mas eu posso fazer assim, ó. 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, 3 elevado a 6. É uma possibilidade, ó. Veja que eu separei isso daqui em alguns fatores, de forma com que a soma aqui em cima tem que dar 10. Tá? Uma outra maneira, ó, de eu pegar esse mesmo elemento, de eu escrevê-lo, poderia ser assim, ó. 3 ao cubo, 3 ao cubo, 3 ao cubo, vezes 3, tá? Então essa propriedade, gente, já guarda na cabeça de vocês aqui, que a gente pode reescrever ela da maneira que a gente queira. A gente pode inverter. A gente tem um expoente, perdão, a gente tem uma potência já reduzida aqui. Eu posso abrir ela em quantas outras potências eu queiro, ó. 3 a 5 vezes 3 a 5. Isso vai ajudar a gente bastante quando a gente estiver estudando as nossas o estudo de radiciação, tá? Isso ajuda bastante a gente fazer as operações de radiciação, beleza? Então vamos seguir aqui. Então, uma segunda propriedade aqui, a gente tem o quociente de potências de mesma base, ou seja, a divisão de potências com bases iguais. De maneira inversa a multiplicação, na divisão a gente vai fazer o que aqui? Subtrair, né? Se na multiplicação a gente soma, na divisão a gente subtrai. Então eu botei dois exemplos aqui, ó, duas bases iguais. Então eu vou repetir a base e fazer o que aqui em cima? Subtrair os expoentes, sempre nessa ordem, do primeiro menos o segundo. Tá? Isso aqui vai dar 7 elevado a 10 menos 5, 5. Beleza? Uma outra maneira de você também enxergar a divisão é isso aqui. Então a gente sabe que um número, quando está escrito com uma barra e um outro número aqui embaixo, isso aqui significa uma divisão, não é isso? Então a gente vai repetir a minha base, ó, que são bases iguais, e eu vou subtrair sempre do primeiro para o segundo, tá? Isso é o mesmo que 10 elevado a 6. Beleza? Então, facinho isso aqui, né? Vamos seguir. Então, gente, a terceira propriedade que a gente tem aqui das potências é a potência de uma potência. Ou seja, quando eu tenho uma potência e ela está elevado a um outro expoente. Isso a gente chama de potência de potência. Isso equivale à mesma coisa de eu repetir a base e eu multiplicar os expoentes, tá? Então, aqui eu coloquei dois exemplos para vocês, ó. Aqui eu tenho 2 elevado a 4 vezes 2, né? Só multiplicar os expoentes. Ou seja, isso é a mesma coisa que 2 elevado a 8, tá? E aqui eu tenho 3
elevado a 5, que está elevado à quarta. Então você multiplica o 5 vezes 4. Ou seja, isso é mesmo que 3 elevado a 20. Tá? Uma última propriedade aqui, galera, é a nossa potência de um produto. Tá? Ou seja, quando eu tenho um produto e esse produto está elevado a um expoente. Ó. Veja que os dois estão elevados ao mesmo expoente, está dentro do parênteses. Então, nesse caso, a gente aplica direto nas duas bases. Então, esse n ele veio, aplicou no A e esse n aplicou no B, ó, porque a gente resultou nisso aqui. Então, como é que fica aqui? Ó? Eu faço 4 elevado à terceira vezes 3 elevado à terceira, certo? Isso é a mesma coisa que 5 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado. Tá? É mais comum, gente, vocês aplicarem ao contrário. Por exemplo, você tem um produto de duas bases diferentes, só que os expoentes são iguais. Então você pode fazer isso, tá? Isso aqui às vezes os alunos acabam confundindo bastante. Então eu prefiro a gente explicar ela dessa forma aqui. Eu tenho o produto de duas bases que está elevado a um expoente, a gente pode separar em duas bases diferentes, tá? Uma observação aqui para que vocês não confundam, que é o seguinte, ó. Cuidado para não confundir essa operação com essa operação aqui, ó. A mais B elevado a N. Isso aqui não é a mesma coisa que A elevado a N mais B elevado a N. A N, eu botei 2, mas é N. Beleza? Muito cuidado nisso aqui. Isso aqui é o que a gente chama de binômio de Newton. Isso aqui é outra coisa totalmente diferente disso aqui. O aluno às vezes vê quando a gente está estudando produtos notáveis, por exemplo, quando a gente vai estudar isso daqui, ó, o quadrado quadrado da soma, às vezes os alunos querem fazer isso aqui, ó. A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso aqui está errado. Beleza? Isso aqui é um outro estudo de produtos notáveis. Vou lançar o vídeo para vocês darem uma olhada depois, tá? Mas isso aqui não é a mesma coisa. Se a gente desenvolver esse produto notável, vai dar isso aqui, ó. Beleza? Então, muito cuidado. Não confunda esse tipo de escrita com esse daqui. O resultado é totalmente diferente. Belezinha? Show? Vamos seguir. Gente, algumas observações para vocês que eu trouxe aqui. Ó. Primeiro, o A elevado a 1, isso é fácil, né? Qualquer número elevado a 1 dá quanto? Dá ele mesmo. Então, 2 elevado a 1, 2. 12 elevado a 1, 12. Tá? É só você lembrar da propriedade. Que qualquer base elevada a 1 vai dar a própria base. Eu vou repetir minha base uma vez, ou seja, isso aqui vai dar 2. Vou repetir minha base 12 uma vez, ou seja, 12 uma vez, tá? E uma segunda propriedade, que é A elevado a 0, vai dar 1. Qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Ó, 5 elevado a 0 dá 1. 24 elevado a 0 vai dar 1. Por quê, professor? Ó, vou te explicar rapidinho aqui. Digamos que você tá estudando, fazendo algumas contas, e você encontrou um resultado assim, ó. 2 elevado à terceira dividido por 2 elevado à terceira. Se a gente aplicar as nossas propriedades de potência que a gente viu agora há pouco, o que é que a gente vai encontrar aqui, ó? O que é que eu vou ter aqui? Eu tenho a mesma base, só que numa divisão, tá? Uma divisão de duas bases iguais. Então eu vou repetir a primeira base, uma base só, e vou subtrair os dois expoentes, ó. 3 menos 3. Ou seja, isso é a mesma coisa que 2 elevado a 0. Mas digamos que eu não saiba o que é isso, tá? Aí você volta para cá, ó. Quanto é 2 elevado à terceira? 8. Quanto é 2 elevado à terceira? 8. E a gente sabe que a divisão de dois números iguais vai dar sempre o quê? 1. Ó, se isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, obviamente que isso daqui vai ser 1, tá? Então qualquer número, gente, qualquer número elevado a 0 vai dar sempre 1. Já guarda isso na mente de vocês e não esquece
sempre, tá? Não importa o seu tamanho, ó, pode ser 1 milhão. Elevado a zero, dá 1. Beleza? Show de bola? É isso aí. Vamos ver alguns exemplos aqui para a gente terminar aqui. Então, essas propriedades que a gente acabou de ver, ela vai facilitar os nossos resultados. O que é que eu quero dizer? Imagina tu tem essa multiplicação e ele quer que você simplifique isso aqui, tá? Eu coloquei resolva, mas deixa eu ajustar aqui, tá, gente? É simplifique, tá? Então, simplifique as expressões abaixo, tá? Então, imagina você calcular isso aqui 1 por 1. 2 à terceira, aí multiplica depois por 2 à quarta. Então, você já tem 8 vezes 16. E o resultado disso ainda vai multiplicar por 64. Veja que vai dar um número muito grande. Então, as provas de vestibular, de concurso, ela, quando tem um número muito grande, normalmente a gente expressa esse número em forma de potência, tá? Em alguns casos fica muito mais fácil de você chegar num resultado final. Então aqui a gente vai só exercitar a simplificação dessas expressões, ou seja, eu tenho vários produtos, tenho divisões aqui também, e eu quero chegar numa única potência. Então como é que fica aqui, ó? Então tudo aqui é um produto de mesma base, você vai somar aqui em cima, né? Repete a base e soma aqui, ó, 3 mais 4 mais 6. Ou seja, isso vai dar 2 elevado a 3 mais 4, 7, 7 e 6, 13. Beleza? Segundo exemplo, ó, 3, a mesma base, né? É elevado a quanto? 5 mais 2 mais... Qual é o expoente do 3 aqui, ó? 1. Não aparece, mas é o número 1. Beleza? 5 mais 2, 7, com mais 1, 3 elevado a 8. Show? Ó, aqui eu já coloquei duas operações, ó. Eu tenho uma divisão e tenho uma multiplicação. Eu posso resolver primeiro esse, né? E depois eu vou para simplificar com esse 9 à terceira. Então, simplificando aqui, eu vou ter 9 elevado a quanto? 12 menos 5, né? Porque eu tenho uma divisão de mesma base, ok? Potência de mesma base. Vezes o 9 elevado a 3. Então eu tenho que 12 menos 5 vai dar 7. E eu tenho ainda o 9 elevado à terceira. E agora eu vou somar, né? Que eu estou multiplicando duas bases iguais. Então eu vou somar, ou seja, 9, 7 mais 3. Isso vai ser um 9 elevado a 10, beleza? Aqui eu tenho, ó, uma potência de outra potência de outra potência. Então é só você aplicar uma por uma, fazer aquela propriedade da multiplicação dos expoentes. Então eu tenho 2 elevado a 4 vezes 2, né? Que é resolvendo essa aqui do meio, simplificando. E depois multiplico por 2 de novo. Tá? Isso vai dar 4 vezes 2, 8. 2 elevado a 8. Só que eu tenho que multiplicar de novo por 2, né? Então isso é 2 elevado a 16. Beleza? E esse último exemplo aqui, eu posso resolver o que está aqui na parte de cima, né, da minha fração, e resolver o que está aqui embaixo da parte da fração, e depois eu observo, tá? Então isso é 2 elevado a, resolvendo aqui em cima, 7 mais 8 mais 5, certo? Dividido por, resolvendo aqui embaixo, ó, 2 elevado a 2 mais 9, beleza? Então isso é 2 elevado a quanto? 7 mais 8, 15, 15 mais 5, 20. Dividido por 2 elevado a 11. Aí agora eu vou simplificar essa daqui. Então isso é 2 elevado a 20 menos 11, né? Aí tem uma divisão, então subtrai. Ou seja, isso é 2 elevado a 9. Beleza, galera? Então é isso, ó. Esse assunto é você estudar essas propriedades e não esquecer delas, tá? Isso vai te ajudar bastante quando vocês estiverem estudando, por exemplo, notação científica. Tá? Isso aqui é um tipo de estudo que ajuda vocês bastante a reduzir a escrita de certos valores. Distâncias enormes, valores muito enormes, você escreve ele de uma forma científica e você tem um valor muito mais compacto de se escrever. Beleza? Show? É isso aí, galera. Bons estudos. Qualquer coisa, deixa a mensagem aí, se inscreve, deixa o like e vamos que vamos. Vamos pra frente e vamos estudar mais. Valeu, até a próxima.